uma entrevista da Gleisi Hoffmann, que está na manchete do Brasil 247 nesse momento, em que ela fala de um tema que a gente aborda muito aqui, né? Se o PT deve mais para o centro ou não, aquela coisa, radicalizar pela esquerda, mais frente ampla, menos frente ampla, e a Gleisi avalia que uma guinada ao centro pode ser a morte do Partido dos Trabalhadores, né? Ela fala assim, não podem pedir agora que o PT se suicide, rompendo com a base social que nos trouxe até aqui. É uma visão míope, distorcida, e nessa tentativa também de tirar o campo progressista do campo de esquerda, aquilo que ele é sua essência, o seu compromisso, aquilo que, por exemplo, faz o presidente Lula ser quem é. Quando ele coloca a economia para funcionar, bota o povo para também ter parte da divisão das riquezas do país e, a partir disso, também fazer com que os setores produtivos continuem tendo produção e tendo seus lucros, e dentro de uma divisão, de uma distribuição que faça justiça àqueles mais vulneráveis, àqueles que também trabalham para construir esse país. Então, é uma tentativa de colocar o PT numa situação como se ele tivesse que abandonar, porque já não existem mais quem defenda tais bandeiras, né? Eu fui militante da juventude durante muito tempo, e esse discurso sempre aparecia assim: você vai defender o socialismo, vai defender o comunismo, você é de esquerda, isso é um atraso, o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Aí, quando você rebate essas teses e demonstra principalmente que o comunismo nem chegou a se configurar de fato em nenhuma dessas nações, na China, na União Soviética ou Vietnã, enfim, o socialismo avançou e não chegou a se consolidar de forma plena, ainda vivemos um processo ainda de muito caminho para se trilhar isso. Quando você compreende isso, esse discurso vazio e só do chavão cai por terra. Eu acho que o PT vive esse dilema, internamente inclusive, de como isso deve caminhar, e o partido vai ter ali, fazer as suas escolhas. Do ponto de vista da análise, eu acho que o partido deve olhar para aquilo que lhe faz ser quem é. Ir ao centro não significa abandonar as suas bandeiras. Ir ao centro quer dizer de buscar alianças, buscar convergências, e a partir disso construir o caminho, o que o presidente Lula tem feito ao longo do tempo. A política também se modificou, mas o que se modificou também não traz alternativa, né? Esse centro, essa direita que vai ao centro, que teve uma vitória nas eleições municipais, ela também não dá resposta para os principais anseios da população. Ela pode criar uma fachada, mas não cria resposta, né? O PT vive um dilema histórico. A Gleisi, a meu ver, dentro do PT, ela puxa o partido mais para a esquerda, ela, com isso, faz uma espécie de demarcação ideológica dos rumos que o partido deve trilhar, já contando com quem será o seu sucessor ou a sua sucessora, e com isso ativa de maneira mais forte, até publicamente, esse dilema que o partido vive, que é, por um lado, nós surgimos a partir de uma base de trabalhadores que hoje está muito fragmentada e com a qual o partido perdeu a sua interlocução. Ao mesmo tempo, é premido a se afastar dessa base ainda mais em nome de ampliar as alianças, o pensamento, atingir mais pessoas, e esse é o risco que ela está colocando aí. A gente vai para o centro e perde a nossa base social, e aí a gente vai ficar com o quê? Né? Corre o risco da gente nem conseguir dialogar com, por exemplo, os moto-entregadores, e perdemos a nossa base mais à esquerda. Esse é um dilema. Fica claro também que o Lula está, vamos dizer assim, o Lula não é exatamente o PT, né? O Lula, ele abarca um espectro político maior do que o PT. E essa influência, esse posicionamento do presidente, está exercendo influência sobre uma parte do partido. Veja você a entrevista, semana retrasada, se eu não me engano, que o prefeito de Araraquara ainda, Edinho Silva, que é cotado como um dos nomes para presidir o PT, a meu ver, ele passa um discurso, uma mensagem de o partido rumar mais para o centro. E essa medida, esse pensamento, tem uma boa recepção entre os grandes nomes do PT, pelo menos aqueles que já falaram, que já deram entrevista sobre esse assunto. Então, Léo, é uma questão difícil, é um dilema histórico que o partido está vivendo, e a Gleisi está demonstrando isso numa disputa de ideias. Acho que ela está falando muito mais também para dentro do partido, para dizer, olha, eu aqui, o meu legado vai ser deixar o partido mais à esquerda. Se vocês quiserem levar o partido mais para o centro, depois de tudo que a gente passou, depois de quase ter perdido o registro de legenda partidária, aí a gente vai cometer um suicídio depois de ter resistido a uma tentativa de assassinato. O plano de fundo desse debate foi o resultado das eleições, né, municipais, onde o PT, né, sofreu uma derrota fragorosa, e a questão da substituição do comando do partido, né, no ano que vem. Então, a Gleisi está defendendo, quando ela fala de centro, eu acho que não é tanto o conteúdo como a postura, porque a postura da Gleisi é uma postura agressiva.
ela combate tudo, então ela traz a polarização. O que o Edinho Silva, que deverá ser o próximo presidente do PT, está preconizando é baixar a bola, né, na polarização. Não se trata do conteúdo, não se trata de abandonar as bandeiras do PT, agora vamos defender os ricos. Não, não é isso. É a postura, é o comportamento, porque a Gleisi contesta tudo. Contesta o próprio governo, ataca o Campos Neto, ataca esse, ataca aquele, ataca Bolsonaro. Ela vive no combate. E o que o Edinho Silva está preconizando é baixar a bola nisso aí. Não é a pacificação, porque não dá para pacificar o país mantendo essa agressividade, essa combatividade. Né? Tanto ela quanto, né, o Lindenberg e tal, são os baluartes da contestação, tudo eles contestam. Eu acho que é mais isso. E, em relação... e o outro pano de fundo é a sucessão, é 2026, né? Que é a grande questão. Né? O que se viu, né, nas eleições passadas é que os brasileiros votam mais no centro. Isso aí está claro, né? Ficou claro nessa... Né? Os partidos de centro ganharam a maioria. E é evidente que o Lula, que não nasceu ontem, sabe muito bem que se ele não compuser com essas forças, o que ele vai fazer no começo do ano que vem com o Ministério, ele não ganha eleição, ele precisa se compor com os partidos do centro, precisa colocar os partidos do centro no governo com mais. Então, não é questão tanto de mudar a linha do PT e tal, mas a linha do governo. O governo não é só o PT, né? O PT é o maior partido do governo, mas não é o único. Existe uma extrema-direita no Brasil e existe uma esquerda no Brasil que é liderada pelo PT. Ela não é composta só pelo PT, ela tem gente do PSOL, ela tem o PCdoB, tem PSB, ela tem uma série de elementos da sociedade civil que não são filiados a partidos políticos, mas que se consideram progressistas e de esquerda, e que é um campo político que é inegavelmente apoiado pelo Lula. O que houve, na verdade, foi um erro de interpretação, está tendo um erro de interpretação. Isso tem muito a ver com a eleição, com a candidatura do Boulos em São Paulo. Nós tínhamos um compromisso com o Boulos, firmado desde 2022, de que nós iríamos apoiar a candidatura dele para prefeito. Apoiamos, fizemos o que podíamos e não deu. Agora, o que eu entendo que alguns quiseram dizer e não conseguiram se expressar bem, é que nós temos que ampliar as nossas alianças para o centro. Isso no PT, isso aí é indubitável. Tá certo? Uma coisa é o PT se transformar em um partido de centro. Isso é impossível. Pelo nosso ideário, pela nossa história, pelo como o PT foi composto, pelos seus compromissos políticos. Agora, que a esquerda brasileira, com as suas variações, ela não tem hegemonia no processo político brasileiro, então, portanto, ela precisa de uma aliança política para ter essa hegemonia, porque hegemonia, Daiane, é o que a Cláudia Sheinbaum conseguiu no México. Ela tem maioria na Câmara e no Senado e no governo. E agora está discutindo a questão do judiciário. Hegemonia foi o que o Trump conseguiu nos Estados Unidos, que ganhou a Câmara, o Senado e a Suprema Corte. Então, se você não tem hegemonia, você tem que buscar forças políticas para que você governe. E já está provado que só a esquerda brasileira não tem força política para conduzir o governo. Não à toa, o Lula ampliou as alianças do governo e a tendência é ampliar mais. Então, essa é a questão. Não é o PT sair da sua posição de partido de esquerda, e alguns até que falam de centro-esquerda, para ir para o centro. O centro já está ocupado. A Simone Tebet está no centro, o Geraldo Alckmin está no centro. Tem uma série de políticos do MDB que são do centro e que têm alianças conosco.